Paz do Senhor, louvamos a Deus por mais esta manhã, este devocional Pequeno Almoço, quando Deus nos dá a oportunidade de estar compartilhando mais uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E quando eu olho para esta manhã, vislumbrando aqui na palavra do Senhor aquilo que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, a carta aos Romanos é considerada como o pináculo mais elevado da fé. É na carta aos Romanos, do capítulo 8, versículo 1, onde se está determinado: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 8 de Romanos, o versículo 1, está lançando por terra toda doutrina herética da maldição hereditária, toda doutrina que anda na contramão do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E é no versículo 37 que eu quero embasar este devocional nesta manhã, Pequeno Almoço com Deus. Diz a Bíblia: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio, através daquele que nos amou. Quando nós olhamos para a palavra vencedor, vencedor não é a pessoa que sai da Universidade de Harvard ou de Yale nos Estados Unidos. O vencedor não é o sinônimo daquele que sai da Universidade de Oxford ou de Cambridge, na Inglaterra. O vencedor é aquele que consegue superar todas as suas próprias limitações. Ele consegue superar os seus medos, ele consegue superar os seus traumas, ele consegue superar a sua própria expectativa. Porque se nós olharmos simplesmente para o currículo das universidades mais famosas, elas não vão conseguir resolver o problema quando o diabo acusa a nossa mente quando nós falhamos. Elas não vão conseguir resolver os seus currículos, a sua grade, por mais bem arregimentada que seja, consegue eliminar o problema quando nós sentimos a condenação, quando sentimos que o que nos espera é uma expectativa horrível de juízo. Mas o vencedor, por meio de Jesus, ele sabe que não existe nada, absolutamente nada, que pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele faz uma colocação muito extraordinária. Ele coloca sempre uma expressão: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele diz: nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que ele diz: em todas estas coisas, em meio às acusações, em meio à situação de perda, de fracasso, ele sabe que é vencedor. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, ali define de forma bem clara, bem nítida, do que é, qual o material, se podemos assim dizer, que Deus faz um vencedor. Deus não faz um vencedor por coincidência. Deus não faz um vencedor porque Ele é capaz. É porque a capacidade, ela vem de Deus, não é do homem, não é do curso acadêmico. Lógico que eu não estou fazendo aqui uma apologia à ignorância, não. Mas o que eu quero me deter nesta manhã, deste devocional Pequeno Almoço, que a primeira coisa que Deus estabelece, se chamássemos isso de material, é de colocar um vencedor, de emplacar alguém como vencedor, é a visão. A visão de Deus é tão macro, a visão de Deus é tão alta, tão elevada, que quando ele mostra lá no livro de Salmos, no capítulo 2 e o versículo 8, ele fala assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e te darei ainda as extremidades da terra. No capítulo de número 13 do livro de Gênesis, o Senhor, quando depois que Abraão faz uma boa escolha, o vencedor, ele sempre fará uma boa escolha. E a Bíblia diz no capítulo 13 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro dos princípios, que Deus falou assim: levanta os olhos de onde você está e contempla. A primeira coisa que Deus estabelece em alguém para ser um vencedor não é simplesmente ser apenas mais um vitorioso, é vencedor, vencedor por cento, vencedor por dia, vencedor por mês, vencedor por toda a eternidade. É que Deus emplaca nele uma visão. A primeira coisa que tem que nortear a vida de alguém que é um vencedor é a visão. E o Senhor fala para Abraão, conjecturando aqui e até parafraseando o texto melhor, para ficar melhor a explicação.
o Senhor diz para Abraão: levanta os olhos de onde você está e contempla a terra. Quando Deus fala isso para Abraão, é porque Deus queria que ele sentisse que agora no seu ser já estava emplacada a visão. Porque precisa de uma visão? É porque as circunstâncias, elas têm feito homens e mulheres que nasceram para serem vencedor, viver de forma fracassada. Ele começa a olhar para o problema que ele está vivendo, ele começa a olhar para a enfermidade que ele está vivendo, ele começa a olhar para o saldo bancário que está assolando a sua mente, o seu entendimento, os seus pensamentos, fazendo com que ele viva uma vida distraída. Mas o Senhor, quando ele aplica a visão, ele diz: viva a visão de Deus. Quando olhamos para o segundo elemento que a Bíblia explica de que Deus faz um vencedor, a Bíblia explica que é através da fé. O Senhor, quando fala para Abraão no capítulo 13, o versículo de número 17 do livro de Gênesis, ele fala para Abraão: levanta e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei essa terra para você e para a sua descendência. O segundo elemento que Deus faz, ou Deus implica, coloca, ou ele gera na vida de um vencedor, é fé. Sem fé é impossível alguém ser vencedor. E nesses últimos dias que a igreja está vivendo na face dessa terra, sabe o que Satanás está tentando e está obtendo algum êxito? Ele está roubando a fé das pessoas. Ele rouba da primeira forma. A primeira forma que ele rouba a fé é trazendo um misticismo supersticioso sobre a vida das pessoas, que não querem mais sair de casa antes de ler o horóscopo, não querem mais sair de casa antes de ver as projeções gnósticas, não querem sair mais de casa antes de consultar os bruxos. Mas a Bíblia diz que os bruxos e quem consulta os bruxos, eles serão lançados no lago de fogo. O lugar do vencedor não é consultando os bruxos, o lugar do vencedor não é consultando potestades e demônios. O lugar dos vencedores é viver uma fé estabelecida na palavra de Deus. Quando eu olho para isto e falo isso na autoridade do nome de Jesus Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro, sabe por que eu digo isso? É porque a Bíblia explica na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e o versículo 15, que o Senhor expôs publicamente principados e potestades e sobre deles triunfou. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta palavra? É que o vencedor que está no centro, que está associado, que está numa aliança com o Senhor, ele é vitorioso em todas e quaisquer situação, mesmo passando pelo vale, mesmo passando pela tormenta, mesmo passando pelo deserto, mesmo passando pela adversidade. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedor. E o terceiro elemento que Deus impõe, ou ele coloca, ou ele insere na vida de alguém que é um vencedor, que Deus fez dele um vencedor, é que ele não perde da memória, não perde da visão a recompensa. Esta é a razão porque Apocalipse 2:10 diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Precisa ter uma recompensa. Os céus é a recompensa para aquele que é vencedor. Entenda comigo nesta manhã esta expressão: ninguém é vencedor de forma aleatória. O vencedor, ele é disciplinado, porque ele precisa disciplinar a visão, ele precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. O vencedor precisa ser disciplinado para não deixar Satanás roubar a sua fé e dar para ele um pacote vazio chamado superstição. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantas vezes o diabo alimentou na mente das pessoas? Eu conheço pessoas que o diabo alimentou o seguinte pensamento: olha, o seu pai era bêbado, o seu pai era dominado pela bebida, pela prostituição, pelo tabaco, agora você é consequência disso. Não, se você está em Cristo Jesus, não vai ter tabaco, não vai ter bebida, não vai ter miséria nenhuma nesta vida que vai impedir você de ser um vencedor, porque Jesus venceu para que eu e você pudéssemos vencer. E pasme você nesta manhã, o Deus que nós servimos, ele só premia aquele que é vencedor. E sabe, por último, a recompensa. Não perca a recompensa. E sabe qual é a recompensa que o Senhor tem para si nesta manhã? É a
vida eterna, é os céus de glória, é a nova restauração do corpo, quando isso que é mortal, isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade e da imortalidade. A morte já não vai mais assumir a plataforma que ela tem assumido hoje de grande e vitoriosa, porque o Senhor vai vencer para sempre essa morte sobre a minha e sobre a sua vida. Você nasceu para ser um vencedor, por isso não pode ser a tribulação, não pode ser a angústia, não pode ser a perseguição, não pode ser a fome, não pode ser a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eu quero orar por si nesta oportunidade, porque eu sei que Satanás tem bombardeado a tua mente para fazer você ser um desastrado, para fazer você ser um derrotado. Mas nesta manhã o Senhor está quebrando estes pensamentos, o Senhor está quebrando esses laços, e a sua vitória é estabelecida no momento que você reconhece a soberania de Deus, a palavra de Deus, e que Ele é suficientemente grande e poderoso para poder fazer valer aquilo que Ele está escrito na tua palavra. Nós louvamos a Deus pela sua vida nesta manhã. Eu sei que nesta manhã a sua história está mudando, mas eu quero orar consigo agora de uma forma única. Pai santo e glorioso, eu uno a Ti, Senhor, esta pessoa que está orando e que, Senhor, viveu como derrotado até os dias de hoje, mesmo tendo promessas, mesmo crendo, Senhor, mesmo de uma forma superficial, mas acreditando que o Senhor é o Deus que faz a mudança. Mas as circunstâncias, as lutas, fez com que esses pensamentos fossem desviados, e os pensamentos de malignidade, de pecado, de fracasso, de depressão, roubou a mente, roubou o coração. Mas eu quero declarar falido agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Todo o projeto do inferno contra a vida desta pessoa que está assistindo, nós queremos clamar ao Senhor: guarda-nos de toda a retaliação do inferno, porque sabemos, Senhor, que os céus sempre vão triunfar, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã. Tenha um dia abençoado, em o nome de Jesus. Grande abraço.